Os 5 princípios para vencer as dificuldades. Eu queria te fazer uma pergunta. Quem é que aqui na sua vida já teve algum tipo de dificuldade? Levante o braço. Epá, então estou a falar para as pessoas certas. Hein? Alguns já levantaram as duas mãos logo. Hein? Irmãos, este ano é o ano de novas conquistas. Deus deu-nos uma palavra profética no início do ano. Ele disse: este ano, 2019, será o ano de novas conquistas. Um novo tempo Deus trará para a nossa igreja e para as pessoas que fazem parte, que estão debaixo da cobertura espiritual desta igreja. E Deus disse-nos que nós iríamos então alcançar novas conquistas. E no último domingo que eu preguei, eu falei como conquistar, como poder alcançar as bênçãos que Deus tem para a tua vida. E se tu não estiveste cá, no nosso canal do YouTube, nós tens lá a ministração com o título Como Conquistar, como ser um conquistador. E acredito que aqueles princípios que eu falei, eles vão ser bênção para a tua vida, para os teus negócios, para a tua família, em nome de Jesus. Mas hoje eu quero falar sobre como vencer, como ultrapassar essas dificuldades que muitas vezes nos impedem de conquistar. E é verdade que muitas vezes nós nos levantamos para conquistar, mas muitas vezes surgem problemas, surgem aflições, surgem dificuldades, surgem gigantes à nossa frente. São verdadeiras montanhas que às vezes nós não conseguimos conquistar, não conseguimos alcançar aquilo que Deus quer que nós alcancemos. Então hoje eu quero te ensinar 5 princípios, um para cada dedo da tua mão, para tu poderes ultrapassar todas as dificuldades, todos os problemas. Não vai ser fácil. Mas com a ajuda da Palavra de Deus e do Espírito Santo, eu acredito que Deus vai fazer de ti um vencedor. Deus tem feito de mim um vencedor. E eu creio que Deus vai fazer o mesmo na tua vida, na nossa vida. Então, em primeiro lugar, aquilo que eu penso que é fundamental nós falarmos logo é porque é que surgem dificuldades na nossa vida. E muitas vezes nós dizemos: porquê eu? Porquê a mim? Porquê que fui eu que contraí esta doença? Porquê que fui eu que tive este problema financeiro? Porquê que sou eu que fui despedido? Muitas vezes nós nos questionamos: porquê eu? Porquê a mim? Porque surgem dificuldades na nossa vida. Porquê, irmãos? A Bíblia diz em Atos 16, a Bíblia conta-nos uma história, e nesta história eu entendi o porquê das dificuldades. A Bíblia diz em Atos 16, e eu queria te convidar já para ires abrindo a tua Bíblia em Atos capítulo 16. A Bíblia conta que Paulo e Silas, 2 grandes homens de Deus, 2 apóstolos do Senhor, eles saíram da sua igreja e foram para uma localidade pregar o Evangelho, ajudar as pessoas, ensinar-lhes os princípios da Palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, eles começaram a orar, começaram uma campanha de oração. E nessa campanha de oração, eles tinham que sair da sua casa e ir até um lugar para poder orar, junto com outros irmãos que se juntaram a eles naquela localidade. E a Bíblia diz que no caminho, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, um demónio que vivia dentro dela e que lhe dava a capacidade de adivinhar a vida das pessoas. E quando eles passavam no caminho, imagina, Paulo saía de casa e ele ia para a oração, que seria provavelmente alguns quilómetros da sua casa, e no caminho a Bíblia diz que uma mulher, ela estava num determinado lugar a ser explorada porque ela era escrava, e ela estava a ser explorada pelos seus senhores porque ela tinha um espírito de adivinhação e ela dava muito lucro aos seus senhores. As pessoas pagavam para poder receber a orientação daquele espírito maligno que possuía aquela jovem. E a Bíblia diz que quando Paulo passou, ela olhou, viu Paulo e Silas e disse: ali vão os homens de Deus que pregam o caminho da salvação. Ela, o espírito maligno dela, da adivinhação, revelou que Paulo e Silas não eram pessoas quaisquer, eles eram servos do Deus Altíssimo e que estavam ali para pregar a salvação, a libertação. E a Bíblia diz que Paulo passou e aquilo incomodou Paulo, ele ficou perturbado, porque Paulo tinha o Espírito Santo e ele sabia que aquele Espírito não era de Deus, era um Espírito do diabo, de Satanás. Assim como hoje, irmão, cuidado.
Porque há muita coisa aí a ser feita em nome de Deus, mas é do diabo. E nem tudo o que funciona é de Deus. O diabo também tem poder, mas tudo o que ele faz é para te enganar e para te destruir. Não te esqueças disso. E a palavra de Deus diz que Paulo ficou perturbado no seu espírito e diz a Bíblia que ele virou-se para aquela mulher oprimida e disse, em nome de Jesus, sai dela. E o espírito saiu dela e ela ficou liberta. Ela ficou feliz, porque aquele espírito, aquele jugo espiritual estava a oprimi-la, estava a fazer uma mulher infeliz, mas ela foi liberta totalmente. Mas os senhores dela ficaram o quê? Zangados, porque perderam o lucro, porque ela deixou de ter o poder de adivinhar, porque o espírito maligno saiu dela. E sabes o que aconteceu? A Bíblia diz que aqueles homens agarraram em Paulo e Silas e lançaram-nos na prisão, na pior prisão da cidade, junto com os piores criminosos marginais. E a Bíblia diz que Paulo e Silas, quando eles caíram ali, a Bíblia diz que eles começaram a cantar e a louvar e a exaltar a Deus e a dizer, Deus, obrigado, porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, se tu permitiste que nós estejamos aqui na prisão, é porque tu tens um propósito maior. Nós podemos não saber, podemos não ver agora, mas nós cremos pela fé que tu tens algo nisto, tens um propósito nesta dificuldade. Irmãos, eu imagino, se fosse eu às vezes leio a Bíblia e penso assim, e se for eu, em vez de Paulo, se fosse eu? Irmãos, eu em vez de louvar a Deus, eu dizia, pois, eu saí de casa, deixei a minha filha, os meus filhos, a minha mulher, e agora, em vez de estar a pregar, estou aqui preso, como um criminoso. Se calhar era o que eu iria fazer. Eu ia dizer a Silas, Silas, eu acho que Deus esqueceu de nós. Silas, chora comigo, Silas. Se calhar é o que eu faria e tu farias. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles fizeram o quê? Eles adoraram a Deus, eles exaltaram a Deus. E a Bíblia diz que eles levaram muitos açoites, muitos açoites. As feridas estavam abertas. A Bíblia diz no futuro, lá mais à frente, diz que depois da história terminar, eles lavaram as feridas, porque elas estavam infectadas, estavam horríveis. Mas a Bíblia diz que eles, mesmo com as feridas, mesmo amarrado ao tronco, mesmo no cárcere interior, diz a Bíblia, que era a pior zona da prisão, era onde caíam todos os dejetos dos outros presos, aí em cima era o cárcere interior, e era onde eles foram colocados. E a Bíblia diz, irmãos, que eles adoravam a Deus. E sabes o que aconteceu, irmão? A Bíblia diz que à meia-noite veio um terremoto, e um terremoto tão forte que aquela prisão, ela abanou e todas as cadeias foram arrebentadas, todas as portas se abriram, todas as correntes caíram e Paulo e Silas foram libertos completamente por aquele terremoto. Amém. E a Bíblia diz que o carcereiro, o guarda da prisão, que tinha ordens muito claras de não deixar eles fugirem, a Bíblia diz que o carcereiro, quando percebeu que as prisões estavam abertas, que as cadeias estavam quebradas, o que é que ele quis fazer? Ele tirou a espada para se matar. Porque ele era responsável, ele pensou que os presos tinham fugido. Então ele tirou a espada e de repente um grito se ouviu, o grito de Paulo que disse, não faças mal contra ti, porque todos nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Irmão, porque os presos que estavam lá a ouvir Paulo e Silas, quando viram o terremoto e ouviram o terremoto, eles disseram, não, estes homens, eles têm Deus na vida deles. Eu não vou sair daqui, eu quero saber como ser salvo. Então em Atos 15, se tu fores ver agora o verso 25 a 31, olha o que diz a Bíblia. Atos 16, 25 a 31. Atos 16, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler só estes versículos. 25 a 31 diz assim, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. O que é que eles faziam? Escutavam. Paulo e Silas, ele viu naquela dificuldade o quê? A oportunidade para pregar o Evangelho. Ele viu assim a oportunidade daqueles presos que se calhar nunca teriam outra oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Paulo disse assim, se eu estou aqui, então eu não vou estar a chorar, não vou estar a lamentar, eu vou usar este tempo para pregar o Evangelho, para salvar estas pessoas que estão presas.
E a Bíblia diz que Paulo ele cantava, louvava, e os presos ouviam. Vamos ver mais. Olha o que é que diz a Bíblia a seguir. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para seja salvo? E responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Irmãos, Paulo e Silas entenderam que as dificuldades da vida são oportunidades de Deus mostrar a sua glória e o seu poder na tua vida. Então, irmãos, qual é o propósito? Porquê é que surgem dificuldades? Às vezes, irmãos, Deus permite certas coisas na nossa vida, não para nos destruir, não para nos fazer sofrer, mas para que a glória dele se manifeste em nós, para que o poder dele seja aperfeiçoado em nós. Por isso Paulo diz: eu não fico preocupado quando eu estou a passar por problemas, porque eu sei que a força do Senhor em mim se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando estou fraco, é quando eu estou forte. Porquê? Porque a minha dependência, ela se desenvolve. A minha dependência de Deus, ela se desenvolve. Amém? Então, meus queridos, em relação à questão do porquê. Qual é o porquê? O porquê, irmãos, é para Deus poder manifestar a sua glória. E é tempo hoje de transformares o teu porquê em para quê. Não perguntes mais a Deus: porquê, Senhor? Não, diz ao Senhor: para quê? Qual é o objetivo disso? Qual foi o objetivo daquele problema na tua vida? Paulo disse: porquê, Senhor? Não disse porquê. Porquê que eu estou aqui preso? Paulo disse: para quê? Para quê que eu estou aqui? Silas, porquê que nós estamos aqui? E Silas disse: eu acho que Deus tem um propósito. Paulo: pois tem, então vamos pregar a palavra. Vamos adorar a Deus. E à meia-noite, irmão, houve um terremoto que todos os presos foram. Foi a primeira prisão que fechou porque não havia mais presos para prender. Todos se converteram. Todos mudaram de vida. Quem roubava não roubou mais. Quem prostituía não prostituiu mais. Quem era mau já não era mais mau. Porquê, irmão? Porque Paulo e Silas entenderam, discerniram que Deus usa as dificuldades como oportunidades de mostrar o seu poder e a sua glória. E é isso, irmão, que eu ponho aqui. As dificuldades são oportunidades na vida, na nossa vida, de Deus manifestar a sua glória através de nós. Tu és capaz de dizer isso comigo? Amém? Vamos dizer, vamos declarar isso, vamos confessar isso. Vamos lá então. 1, 2, 3. As dificuldades são as oportunidades na nossa vida de Deus manifestar a sua glória através de nós. Salmo 23. Quem conhece aqui o Salmo 23? Amém? O que é que o Salmo 23 diz? Se quiseres podes ler na tua Bíblia. Diz lá: o Senhor é o meu, nada deitar-me fazem. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal algum. Porquê? Porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Agora vê, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Irmão, o que é que Davi diz lá? Preparas uma mesa perante mim. O que é uma mesa? Uma mesa é real, aquelas mesas que a gente vê nos filmes, não é? Aquelas mesas cheias de comida boa. O rei sentado com os seus convidados e os empregados a virem trazer coisas boas para comer. Ele diz: preparas uma mesa perante mim. Agora, aonde? Na presença dos meus adversários. O que Davi entendeu é que as dificuldades, os inimigos, os adversários da tua vida
não são para te destruir, mas são para Deus mostrar quem tu és. Para Deus mostrar quem Ele é, através da tua vida. Então, quando, irmão, estiveres a passar por uma dificuldade, diz ao Senhor: preparas uma mesa perante mim, na presença desta dificuldade. Unges a minha cabeça com o óleo, o meu cálice transborda. Aleluia, irmão. Este é o porquê das dificuldades. Transforma a tua dificuldade em oportunidade. Deixa Deus usar isso para manifestar o seu poder, a sua glória, para mostrar quem tu és. Tu não és um qualquer, meu. Tu és um servo do Deus Altíssimo. Tu és filho de Deus. Tu tens o Espírito Santo dentro de ti, meu irmão. Levanta os olhos. Olha para os montes de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não temas, meu irmão. Não temas, porque Deus, Ele quer usar essa dificuldade para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Aleluia, irmãos. Glória a Deus, irmão. Deus não quer somente livrar-nos dos nossos inimigos. Ele quer glorificar-te perante eles, revelar a sua glória através de ti e mostrar quem tu verdadeiramente és. Ele quer te abençoar, te ungir e fazer-te transbordar na presença deles. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Irmão, se tu entenderes isto esta manhã, a tua vida vai mudar. E prepara-te, porque o terremoto do Senhor, Ele vai ser presente na tua vida. E quando alguém te prender, Deus vai te libertar. Amém, meus queridos. Aleluia. Olha o que é que diz em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Foi o que Jesus nos disse. Olha o que ele diz a seguir no Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É uma promessa de Deus. Irmão, Deus, Ele não quer brincar contigo. Ele quer que tu saibas, se hoje estás a passar por um problema na tua vida, esse problema vai passar e tu vais ser vitorioso. É o que a Bíblia diz. E se tu reparares, irmão, nas histórias bíblicas, tu repara. José foi lançado na cova, mas não ficou na cova. Se tornou governador de todo o Egito. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas ele não ficou na cova dos leões. Ele saiu e se tornou o quê? O primeiro-ministro da Babilônia. Estás a entender o que eu estou a dizer, meu irmão? Hã? Lázaro foi sepultado, mas ele não ficou sepultado, ele ressuscitou. Então hoje, meu querido, deixa-me te dizer uma coisa. As dificuldades, elas são apenas um tempo na nossa vida, porque um dia elas vão passar e Deus vai se glorificar na tua vida e através dessas situações. O que tu precisas só, como Paulo e Silas, é aprender a discernir e louvar a Deus, sabendo que o terremoto de Jeová vai chegar à tua vida e tudo vai se resolver. Não sou eu que digo, irmão, é a palavra de Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então este é o nosso Deus. A Bíblia diz em Isaías 64: nunca ouvi, nem nunca o meu coração percebeu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus, Ele trabalha em nosso favor, meu irmão. E Deus até usa as dificuldades para a tua bênção. Ele usa as dificuldades para... Irmãos, um dia eu comprei um carro e passado algo, sei lá, acho que foi um mês, eu ia na estrada e de repente um carro veio em contramão e eu tive que me desviar do carro em contramão, e quando eu me desviei, acabei por embater num carro que vinha e tivemos um choque lateral. Não foi grave, graças a Deus, mas o carro ficou raspado e o carro do outro senhor também ficou raspado. Obviamente, saímos do carro, assinámos a declaração amigável e depois eu entrei no carro, irmãos, e eu fiz o que Paulo e Silas fizeram. Eu disse: Senhor, obrigado, porque eu bati no carro. Obrigado, Senhor, porque eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu sei que esta dificuldade, o Senhor vai mostrar que ela não é para meu prejuízo, mas é para a minha bênção.
E eu declarei aquilo, irmão. E fui à minha companhia de seguros, entreguei o processo para eles averiguarem quem tinha tido a culpa, etc, etc, fazer peritagem do carro. Sabe o que aconteceu, irmão? A companhia de seguros ligou-me a dizer assim, olha, nós vamos dar 50-50. Você teve parte de culpa e o seu colega também, o outro senhor, o outro condutor, nós não conseguimos determinar bem as coisas, vocês os dois saíram da faixa de rodagem, bateram, então é 50-50. Vamos pagar 50% do arranjo do seu carro, 50% do arranjo do outro senhor. E eu disse, ok, sem problema. Mas nós já fizemos a peritagem, e no caso era na Mercedes, o carro era um Mercedes, um Classe E, e então eles fizeram a peritagem e o arranjo era 4.300 e qualquer coisa euros. Eles deram-me 2.000 euros. Um cheque de 2.000 euros. Irmão, eu arranjei o meu carro noutra oficina, o carro ficou bem arranjado e ainda pus 1.500 euros ao bolso. Eu não estou a falar a verdade, irmão. Ainda pus 1.500 paus no bolso. Ainda fui jantar fora com a mulher e tudo. Irmãos, as dificuldades são oportunidades de Deus mostrar a sua glória. Agora uma coisa é verdade. Se eu começasse a chorar no carro, ai o meu Mercedesinho, ai agora o meu carrinho, ai, se calhar ainda hoje eu estava a chorar. Mas quando nós agimos pela fé, nós permitimos Deus agir. Irmão, Deus age em fé, ou melhor, Deus age em poder enquanto tu agires em fé. No dia que tu pares de agir em fé, Deus não pode agir em poder, porque a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Então, irmão, não pares de agir em fé. Paulo e Silas, eles sabiam. Eles disseram, ok, estamos aqui, mas vamos confiar em Deus. Amém, meus queridos. Então hoje quando eu bato com o carro, eu alegro-me. Eu até digo, glória a Deus, mais uma vez bati com o carro, aleluia, Deus é bom. Porque, irmãos, eu sei que todas as coisas contribuem para o bem. Irmãos, eu vou confessar o meu pecado. Já houve uma vez que eu bati e não recebi nada, irmão. É verdade também. Porque eu já estava a abusar também, irmão. E Deus já disse logo, tu já estás a abusar. Aí eu disse, pronto, Senhor, já não vou bater mais com o carro. Estás a ver? Agora, o que eu quero dizer, irmão, é que se tu conseguires ver as dificuldades como oportunidades, tu estás a acionar o poder de Deus em teu favor. E isto é palavra de Deus, não é brincadeira. Amém. Entendes o que eu estou a dizer? Eu podia contar aqui muitos outros testemunhos sobre isto. E tu também, com certeza, também tens episódios na tua vida que provam que aquilo que eu estou a dizer é a verdade. Amém? Então, meus queridos, vamos continuar. Muitas aflições poderão vir à tua vida, mas de todas o Senhor te salvará. De todas. É a palavra de Deus. E eu quero te fazer hoje uma pergunta. Qual é a situação difícil em que te encontras? Qual é a situação difícil? Que dificuldade tem batido à tua porta hoje? Será que é um problema financeiro? Será que tu hoje não estás a conseguir lidar com algumas dívidas, alguns problemas que se calhar te têm vindo a perseguir já há alguns anos? Será que é uma questão de saúde? Será que é alguma enfermidade que tu, infelizmente, te faz sofrer, tira-te o sono, te impede de descansar corretamente? Será que é um vazio no teu coração? Uma falta de paz que tu não sabes explicar? Mas que nem medicamentos, nem terapia te têm ajudado. Meu querido, transforma as dificuldades em oportunidade. Deixa Deus fazer na tua vida. Ele quer fazer tanto. Ele quer fazer tanto. Se tu estás aqui hoje, eu quero te dizer, foi Ele que te trouxe aqui. Não foi a pessoa que te convidou, foi Deus. Ele está atrás de ti. Ele quer ter um encontro contigo. Mas tu podes abrir o teu coração ou não. Eu abri o meu e olha, não estou nada arrependido. Então hoje, meu irmão, olha para Deus. Confesse, diz, Senhor, eu não te conheço. É verdade, eu tenho andado aí uma vida um bocado esquisita, mas eu quero te convidar a seres o meu Senhor e o meu Salvador. Ah, meu querido, essa vai ser a decisão melhor da tua vida. Eu não te estou a dizer para tu abraçares uma religião, muito menos uma igreja. O que eu te estou a dizer é para tu entregares a tua vida a uma pessoa que está viva porque ressuscitou e um dia vai voltar e Ele é Senhor de terra e do céu. Ele está sentado no trono do universo e é tão verdade isso que os demónios obedecem ao seu nome.
Quando eu digo a um espírito maligno, sai em nome de Jesus, ele sai. É porque Jesus é verdadeiro, senão ele não saía. Então, se ele é Senhor, a decisão é tua. Tu tens mesmo, irmão, de dizer: Senhor, entra no meu coração, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura. Como aquela música, não é? Como Zaqueu, eu quero subir. Vamos cantar? O mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti. E chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Diz ao Senhor: eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, mas dá-me a tua paz. Faço tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, uma salva de palmas, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Faz, Senhor, um milagre em nós, aleluia. Irmão, que esta música hoje possa ter sido a tua oração. Amém. Tu possas dizer: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, transforma as dificuldades em oportunidades, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, então vamos ver agora como vencer as dificuldades que surgem à nossa vida. Já vimos o propósito delas, agora vamos ver como vamos vencê-las. Amém? Porque eu sei, irmão, que nós vamos sair daqui esta manhã. Meu querido, eu tenho pena dos demónios que vão aparecer à tua frente, porque tu vais migalhá-los debaixo dos teus pés. Maior é o que está em nós, meu irmão. Amém? Estás preparado? Então vamos abrir a Bíblia em 1 de Samuel 17. Eu queria te convidar a meditar num texto da Bíblia que é muito conhecido, mas que estão, na minha opinião, os princípios mais importantes da guerra espiritual e da vitória sobre as dificuldades da vida. 1 de Samuel, capítulo 17. Aleluia! Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, no Velho Testamento. Amém? E este capítulo fala da história, relata a história de David e Golias, da luta entre David e Golias. Todos já ouviram falar da história de Davi e Golias, amém? O que nós vamos fazer agora, irmão, não é ler a história. Nós vamos aprender e Deus vai nos mostrar os princípios para tu poderes vencer as dificuldades da vida. Assim como Davi venceu Golias, que era o quê? Uma grande dificuldade, um obstáculo ali, e ele venceu, assim também, os mesmos princípios que ele usou, tu, se usares, vais ser vencedor sobre qualquer gigante, qualquer dificuldade, qualquer adversidade, porque Deus está connosco. O mesmo Deus de Davi, Ele está connosco. Ele está contigo. Aleluia. Amém? Então, irmãos, a palavra de Deus nos diz, em 1º livro de Samuel 17, diz que, o que é que aconteceu? A Bíblia diz que Israel era governado pelo rei Saul, o primeiro rei de Israel. Era uma nação jovem e a Bíblia diz que Israel foi afrontada, desafiada pelos filisteus. E os filisteus, eles saíram para a batalha, para a guerra, e os israelitas também saíram para a guerra. Eles juntavam-se assim em lugares planos para poder guerrear, lutar uns com os outros. O exército de Israel contra o exército dos filisteus. Só que, desta vez, os filisteus usaram um trunfo. Também era prática naquela altura, para minimizar o número de mortes,
que o rei invasor lançava um desafio de, em vez dos exércitos se degladiarem, matarem uns aos outros, eles escolhiam apenas um soldado, um militar, que lutava com o outro militar. O que ganhasse esse desafio, o exército iria então vencer a batalha. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então a Bíblia diz que um homem do exército filisteu, chamado Golias, saiu do arraial dos filisteus e pôs-se de frente do arraial dos israelitas a dizer o quê? Escolham alguém que venha lutar comigo. Quem ganhar a luta será vencedor, quem perder a luta vai ser oprimido, subjugado, escravizado pelo exército vencedor. Só que há aqui um pormenorzinho. O pormenorzinho era que Golias era um homem gigante. Ele era descendente dos primeiros gigantes da terra, chamados os Nefilins, que viveram há muitos anos na terra, e Golias ele ainda era um restício daquela carga genética em que os anjos se misturaram com as mulheres e deram à luz os tais gigantes Nefilins. E Golias ele ainda tinha essa genética nele, por isso é que a Bíblia diz que ele tinha 3,20 metros de altura. Ele não tinha 2 metros, ele tinha 3,20 metros de altura. Ele era mais alto que este teto. Agora imagina o que é um homem, com aquela altura, sair e desafiar o exército para escolher uma pessoa para lutar com ele. O que é que aconteceu, diz a Bíblia? Que o exército de Israel ficou com tanto medo, que eles fugiram, enfiaram-se nas trincheiras e ninguém queria sair à batalha. O próprio rei fugiu do campo de batalha e foi para o palácio chorar e dizer: ai meu Deus, o que é que eu faço à minha vida? Porque Saul, o rei, era o mais alto de todo Israel. Diz a Bíblia que ele dava acima, o ombro de Saul era ao nível da cabeça dos outros soldados todos. Então, a responsabilidade de lutar com Golias seria de quem? De Saul, ele era o mais alto. Ok? Mas a Bíblia diz que eles não quiseram, eles tinham medo. Até que a Bíblia diz que Davi, 17 anos de idade, pastor de ovelhas, o mais novo da sua casa, o 8º filho de Jessé, a Bíblia diz que Jessé chegou ao pé de Davi, que estava lá em Belém, a pastorear as ovelhas. Jessé chamou Davi e disse: meu filho Davi, os teus irmãos estão na guerra com Saul, vai ter com eles e leva-lhes alguma comida, porque eles já estão lá há alguns meses na batalha. E a Bíblia diz que Davi foi, obedeceu ao seu pai, mas quando Davi chegou ao terreno da batalha, ele viu aquele cenário. Ele viu um gigante filisteu a afrontar, a blasfemar do exército de Deus. E aquilo, irmãos, Davi, quando ele viu aquilo, subiu uma ira santa dentro dele. Já viram o que é ira? Quando o pastor se ira, é ira santa. Quando tu te iras é pecado, mas quando o pastor se ira é uma ira santa. Então Davi veio aquela ira santa dentro dele, e Davi, vamos ver o que é que ele disse. Bora lá. Olha, vamos ver os 5 princípios. Primeiro, verso 26 e 27, olha o que é que diz. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Primeiro, Davi, ele não quis saber quanto é que ele media, não quis saber as armas que ele trazia, não quis saber quantos anos é que ele tinha de guerra, não quis saber a experiência dele, o currículo dele. O que Davi quis saber só foi: o que é que o rei vai dar a quem vencer este indivíduo? Davi, ele só queria saber quanto é que ele ia ganhar com aquilo. Estás a entender o que eu estou a dizer? Porque Davi sabia que a unção de Deus estava sobre ele. Há alguns capítulos atrás, Samuel ungiu Davi como quem? Como o rei de Israel. A unção de Deus estava nele. E ele sabia que o poder de Deus estava nele. Então ele não estava preocupado com o adversário. Ele estava preocupado com o troféu. E a Bíblia diz que Davi perguntou: o que é que receberá quem ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Agora vê bem como é que ele via o filisteu. Vê bem, quem
Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Irmão, ele não viu um gigante. Ele viu alguém que não tinha aliança com Deus, porque a circuncisão era o quê? A aliança do povo com o seu Deus. Quando ele diz assim, quem é este incircunciso, era a mesma coisa de dizer, mas quem é este badameco que não tem aliança com o Deus vivo e todo-poderoso? Por outras palavras, eu tenho aliança, ele não tem. Então a guerra está feita. Não há como falhar. Porque eu tenho a presença de Deus e ele não tem. Então, irmãos, o primeiro passo, o primeiro princípio para tu venceres as dificuldades na vida, aprendendo com Davi, nesta guerra, nesta luta com Golias, é, leiam lá, ver a dificuldade como Deus vê. Tens que ver, irmão, a dificuldade como Deus. Deus diz, a palavra de Deus diz que Davi, quando olhou para Golias, não viu Golias da mesma forma como os outros. Ele viu Golias como quem? Como alguém insignificante perante Deus. Davi, ele não olhou para Golias com os seus olhos, ele olhou para Golias com os olhos de Deus. Amém. Com os olhos de Deus, irmão. A Bíblia diz que Davi, ele olhou e disse, mas quem és tu para afrontar o Deus vivo, o Deus que eu conheço, o Deus que mudou a minha vida, o Deus que eu adoro quando estou nos montes e tinjo a minha harpa e digo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aleluia. Ele sabia que Deus estava com ele e dele recusou-se a ver o gigante como os outros viam. Ele viu o gigante com os olhos de Deus. Primeiro princípio para a vitória, vê a dificuldade não com os teus olhos, mas com os olhos de Deus. Não vejas os problemas numa dimensão apenas natural. Vê a situação como Deus vê. Vê como Deus vê. Coloca-te em Deus, porque a Bíblia diz que tu já estás em Cristo. Tu já estás em Cristo. Tu não vais estar. Tu já estás em Cristo. Então tu podes ver todas as coisas na tua vida através dos olhos de Cristo. Amém? Amém? Então o que é que Davi fez? Viu a dificuldade com os olhos de Deus, como Deus vê. Como é que ele se referiu? Como é que os outros se referiam a Golias? O gigante, 3,20 metros, talvez 300 quilos de peso. Irmãos, era um animal. Era um animal, um indivíduo com 3,20 metros, talvez uns 300 quilos de peso. Irmão, quando ele passava por cima de alguém, era um animal de guerra, desde pequenino soldado. A Bíblia diz que só a lança dele, a ponta da lança pesava, acho que eram, salvo erro, 30 ou 40 quilos, só a ponta da lança. Era uma coisa, uma visão terrível. Mas Davi não viu aquela dificuldade com os olhos naturais. Ele viu com os olhos de Deus. Amém? Então, meus queridos, olha o que a Bíblia diz em 1 João 4,4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vós. Maior é Deus. Maior é Jesus do que aquele que está no mundo. Seja Golias, seja quem for, maior é o que está em ti. E Davi sabia isso. Davi tinha um relacionamento pessoal com Deus. Amém, irmãos? Olha o que é que diz Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Irmão, não vejas mais os problemas com tristeza, mas vê os problemas com alegria. Porquê? Porque se vires com os olhos de Deus, tu vais ver em cada dificuldade o quê? Uma oportunidade de Deus mostrar o seu poder. Amém. Entendeste? Segundo, ouvir a voz de Deus e ignorar a crítica dos outros. Muito importante. Para tu venceres as dificuldades, não basta olhares para elas com os olhos de Deus. Tu precisas também de aprender a ouvir Deus, porque Deus vai te dar direção. E precisas de aprender a ignorar a crítica dos outros. Porque os outros, muitas vezes, através das suas palavras, eles destroem a tua fé. Eles contaminam a tua confiança em Deus.
E olha o que é que diz a Bíblia no verso 28 a 30. Lê lá aí na tua Bíblia. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, David, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E para quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Quanto é que vai receber aquele que o vencer? Quanto vai receber mesmo? É a filha mesmo, a Mical. Ah, aquela jeitosa. É lá. Davi já estava a sonhar. O pai não vai pagar mais impostos. Uau, o velhote já não vai pagar impostos. Glória a Deus. Porque Saul tinha dito que quem vencesse Golias lhe dava a filha dele, a princesa, para casar e isentava a sua família de impostos. Glória a Deus. Acho que a parte dos impostos ainda é mais importante que a filha do rei. Nos dias de hoje, irmão, que os impostos estão tão altos. Amém? Mas olha o que é que diz a Bíblia. Verso 30. Diz assim: desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Davi ignorou o seu próprio irmão mais velho. Davi olhou e diz assim: tu não estás a ver como eu estou a ver. Irmão, deixa-me dizer uma coisa. Às vezes, quando nós confiamos em Deus e agimos em fé e vemos os problemas como Deus vê, aos olhos dos outros nós estamos a ser presunçosos. Sabes o que é presunção? É quando alguém pensa mais do que é. Então, muitas vezes a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, à vista dos outros, é como se nós tivéssemos a mania. Não é? Às vezes alguma pessoa pode estar a olhar para mim e dizer assim: pá, este pastor tem a mania. Não, meu irmão, não tenho a mania. Eu tenho Deus na minha vida. Eu creio no meu Deus. Eu vivo a minha fé. E eu não tenho vergonha disso. Davi, ele não era presunçoso. Davi, ele conhecia, ele confiava no seu Deus. Então, meu querido, quando vierem criticar-te, até pessoas da tua família, ignora. Ignora. Porque, irmão, o teu ouvido tem que estar a ouvir é Deus. Amém, irmãos? Então, quantas vezes nós, até Deus fala connosco, nós vamos avançar, saímos do culto, Deus nos motivou, deu a nossa fé, o Espírito Santo falou connosco, nós vamos avançar. Eu vou avançar, eu vou vencer aquela dificuldade, vou vencer o desemprego, vou vencer aquele problema financeiro, vou vencer esta enfermidade, vou vencer. Chegamos ao pé de alguém e dizemos: eu vou vencer. E a pessoa diz: não vais nada, tu vais falhar. E tu: vou falhar. Irmão, ignora e volta-te para o outro. Para quem? Para Deus. Porque Ele vai ajudar-te a vencer. Glória a Deus. Irmão, olha lá, terceiro, 31 e 37. Vamos ler, verso 31 a 37. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça ao coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Davi chegou ao pé de Saul, do rei, irmão. O rei devia ter pai uns 2 metros e qualquer coisa. O homem era mesmo grande. Davi com 17 anos, baixinho. Davi disse: calma pessoal, ninguém fique nervoso, porque é assim, eu vou lutar e eu vou vencer o Golias. Olha a fé daquele rapaz. Olha o que é que diz a Bíblia a seguir. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Saul olhou e diz: não podes. Olha, deixaste que a Xuxinha apanha. Olha, tu não podes ir lutar. Estão a ver o filme? Parece quando o nosso filho chega ao pé de nós e diz assim: pai, eu quero conduzir o carro. Pai, deixa-me levar o carro. E nós dizemos: não, filho, tu não podes. Olha, daqui a uns anos, quando tiveres 18 anos, 19, vais tirar a carta e depois o pai deixa-te conduzir um bocadinho. Mas com 6 anos de idade, o pai diz o quê? Não podes. E era o que Saul estava a dizer a Davi: tu ainda és moço. Ele é um gigante que luta desde a sua mocidade. Estão a perceber o filme? Olha o que é que diz a seguir. Olha. Respondeu Davi a Saul:
teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do meu rebanho. Ai, 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 ai. O que o leão foi fazer e o urso? Foram-se meter com as ovelhas de Davi. O que é que aconteceu a seguir? Olha o que é que Davi está a contar ao rei. Diz assim: e eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. E levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Aleluia, irmão. Davi! Uau, Davizinho, hein? Não se metam com Davi. Davi disse: calma, tranquilo, porque houve um dia que eu estava lá com as minhas ovelhas e apareceu um leão e o urso, e eu salvei a ovelha e matei com as minhas mãos o leão e o urso, porque o Espírito do Senhor estava nele. Amém, meus queridos? Não importa quem vem à tua vida, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa era a fé de Davi e essa é a fé que hoje tu tens que sair daqui. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Irmão, eu tenho pena do leão e do urso que vier à tua vida. Porque a Bíblia diz que Davi agarrou pela barba e o matou com as suas próprias mãos. E o que é que o rei ouviu? O que é que o rei disse? Então vai. Se Deus está contigo, então vai. Que o Senhor seja contigo. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Amém? Então, lembrar o quê? As vitórias que Deus já nos deu. Terceiro ponto, terceiro princípio. Quando eu estou perante uma dificuldade, eu devo vê-la com os olhos de Deus. Segundo, devo ignorar a crítica dos outros. E devo ouvir apenas a Deus. Terceiro, eu tenho que lembrar-me do quê? Das vitórias que Ele já me deu. O que é que Davi fez? Ele lembrou-se das vitórias. Ele disse assim ao rei: olha, rei, não tenhas medo. Ele não é muito para mim, porque eu já matei o leão e o urso. E olha que o urso, quando se pôs em pé, era bem maior que o Golias. Estás a entender o que eu estou a dizer, irmão? Estás a entender o princípio que Davi usou? Ele trouxe à memória aquilo que lhe dava esperança. E é o que a palavra de Deus nos diz em Jeremias. Olha o que é que diz a palavra de Deus em Jeremias. Olha aqui. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Irmãos, quando nós estamos perante certas dificuldades, nós precisamos de nos lembrar as vitórias que o Senhor já nos deu. Precisamos de nos lembrar isso. Quando eu estou perante a dificuldade, irmão, e aquilo bate cá dentro e começa a vir o medo, começa a vir a ansiedade, eu tenho que ter calma e dizer: Senhor, assim como tu foste comigo naquela situação, eu sei que tu serás comigo nesta situação. Estão a entender o que eu estou a dizer? E ao fazeres isso, tu estás a fazer o quê? Tu estás a alimentar a tua fé de que assim como Deus esteve contigo naquela situação, também vai estar contigo nesta outra situação. Amém, meus queridos? Perceberam? Amém? Quarto princípio, vamos ver, estamos quase a terminar. Não usar a estratégia dos homens, mas a estratégia de Deus. Olha o que é que diz a Bíblia no verso 38 a 40. Vamos ler. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado uma armadura. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Irmão, Saul não quis lutar contra Golias, estava com medo, mas quis que Davi levasse a sua armadura. Talvez de longe eles olhassem e pensassem que era Saul. Mas o que é que isto nos ensina? Ensina-nos que quando nós saímos para a guerra, não leves a estratégia dos outros, não leves a armadura dos outros, não leves aquilo...
olha, eu já tive esse problema de saúde e eu tomei este comprimido e fez-me muito bem. Não faças isso. Não tomes a estratégia dos outros. Não faças o que os outros fizeram. Mas ouve Deus e recebe de Deus o quê? A estratégia que Ele tem para aquela guerra. Para aquela luta. Estás a entender o que eu estou a dizer, meu irmão? Então, muitas vezes nós, quando estamos perante dificuldades, nós queremos fazer o quê? Queremos fazer o que os outros também fazem, ou fizeram. Quantas vezes, irmão, quando nós estamos a passar por um problema difícil, nos lamentamos perante um amigo, um conhecido, um colega de trabalho, e dizemos, ai, estou tão aflito, tenho este problema, esta situação na minha vida, este problema no meu casamento, este problema com o meu filho, este problema de saúde. E muitas vezes a pessoa ouve e diz assim, ai, olha, eu fui a uma senhora, ela lançou umas cartas e tal, eu paguei 100 paus, mas olha, ela ajudou e deu uma orientação e tal. Ah, pois é, meu irmão, mete com isso e vais ver, até choras. Ah, pois. Irmão, a estratégia que os outros querem te dar, não as aceites. Busca a Deus, Deus vai te mostrar a estratégia. Não ponhas sobre os teus ombros o jugo dos outros. Não ponhas sobre os teus ombros a armadura dos outros. Procura ouvir Deus. Deus, Ele vai falar e Ele vai te dar a estratégia que vai fazer de ti vencedor. Amém? Então o que é que Davi fez? Ele despiu aquilo e ele disse, eu não vou usar nada disto. Eu vou lutar com Golias como Deus quer que eu vá, não como tu queres, ó Rei, que eu vá. Aleluia. E em último lugar, irmãos, quinto e último princípio, ter revelação que a guerra pertence ao Senhor. Aleluia. Verso 41 a 47 diz assim, vou ler o 40 primeiro. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no seu surrão. E lançando mão de uma funda, foi-se chegando ao Filisteu. E o Filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. E olhando o Filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. E disse o Filisteu a Davi, sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. E disse mais o Filisteu a Davi, vem a mim e dar-te-ei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia, glória a Deus. Ah, meu irmão, Davi era pequenino, mas ele falava. Davi sabia que Deus estava com ele, e ele sabia o quê? A guerra pertence ao Senhor. O que ele disse ao Filisteu foi, não sou eu que vou lutar contigo. Eu vou ser apenas um instrumento. Porque quem vai lutar contigo, ó seu incircunciso, é o Senhor Jeová. O Senhor dos exércitos que tu tens afrontado, irmão. Tu meteste com Ele e Ele agora vai. Ele agora vai te dar uma coça. Vou-te cortar a cabeça. Irmão, eu faço aqui uma pergunta. Cortar a cabeça, mas eu não tinha espada. Eu não quis a espada do Saul. Eu levava uma funda com 5 pedras e um cajado. Como é que ele cortava a cabeça do Filisteu? Irmão, quando ele olhou para a espada do Filisteu, ele disse, eu vou cortar a tua cabeça com a tua espada. E foi o que aconteceu. Então, irmãos, em quinto e último lugar, ter a revelação de que a guerra pertence ao Senhor. Irmão, neste momento, se tu agarrares nestas 5 pedras, nestes 5 princípios e aplicares às dificuldades da tua vida, sejam elas quais forem, eu acredito, irmão, que tu vais ser vitorioso. Tu vais vencer, meu irmão.
E para terminar, uma última pergunta. Porquê que Deus permite que venham gigantes à nossa vida? Porquê que Deus permite, irmão? Nós já vimos que Deus usa as dificuldades como oportunidades. Mas porquê que às vezes vem aquela dificuldade, aquela mesmo que não é uma dificuldade qualquer, é um verdadeiro gigante, é uma verdadeira Golias. Irmão, Romanos 8,31 diz: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A guerra pertence ao Senhor. E sabes porquê que Ele permite gigantes? Eles nos preparam para futuras batalhas. E se hoje, irmão, existe um gigante na tua vida, eu quero te dizer que se Deus o permitiu, é porque Deus quer que ao vencê-lo, tu estejas mais forte para venceres outras batalhas. E sabes o que é que Davi fez depois de vencer o Golias? Vocês conhecem a história, não é? O Golias vinha a avançar para Davi a correr, e Davi, irmão, avançou. E Davi foi com a funda e mandou a pedra, irmão. A Bíblia diz que a pedra se encravou entre o capacete e os olhos de Golias. O único lugar descoberto foi o lugar onde a pedra entrou. E a Bíblia diz que quando a pedra entrou, o Golias caiu no chão. E Davi correu, agarrou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias. Irmão, foi o combate mais rápido da história. Foram segundos. Porque a guerra pertence ao Senhor. E se há um gigante na tua vida que tem te afrontado durante muitos dias, durante muitos meses, até anos, a guerra pode acabar hoje. Se tu declarares que a guerra pertence ao Senhor. E sabes o que é que Davi fez com a espada de Golias? Eu fui investigar, não é? Fiquei curioso. O que é que ele fez com aquela espada? A Bíblia diz que Davi levou a espada para a sua casa e colocou a espada na sua sala. E sabes porquê que ele fez isso? Todas as vezes que Davi ia para a batalha, ele ia para aquela sala orar a Deus e olhava para aquela espada e dizia: assim como tu me deste a vitória sobre Golias, eu vencerei os amorritas, os filisteus, os amorreus, os moabitas. Todos aqueles que se levantarem contra mim serão despedaçados debaixo dos meus pés, porque aquela espada mostra que Deus está comigo. Por isso, irmão, hoje, fica de pé, agora onde tu estás. Fica de pé, meu irmão. E como Davi, meu irmão, levanta a tua fé, levanta os teus olhos, meu irmão. Eu não sei que dificuldade hoje tem existido na tua vida, não sei que gigante tem te afrontado, mas uma coisa eu sei, que o Deus de Davi é o mesmo Deus que está aqui hoje. O Deus que deu a vitória a Davi é o mesmo Deus que hoje quer entrar na tua vida e ser Senhor da tua vida. Aquilo que tu só precisas fazer, irmão, é usar estas 5 pedras, ver as dificuldades como Deus vê. Primeira pedra, ok? Muito importante, ver as dificuldades como Deus vê. Segunda pedra, ignorar a crítica e não ouvir aqueles que vêm para destruir a tua fé. Terceiro, não usar a estratégia dos outros. Ou melhor, o terceiro é lembrar aquilo que Deus já te deu, as vitórias que Deus já te deu. Quarto, não usar a estratégia dos outros, mas ouvir de Deus e receber a estratégia que Ele tem para a tua vida naquele momento. E em quinto lugar, saber e declarar que a guerra pertence ao Senhor. Se tu usares, irmãos, estas 5 pedras, eu acredito, irmão, que não haverá dificuldade que vai prevalecer sobre a tua vida.